Escorpião, vamos para a sua leitura então para o mês de julho? Vamos dar continuidade aqui. Bom, eu não sou de desistir fácil, né? Então, mesmo com a garganta ruim, que acabou atrapalhando bastante o esquema de promoção que eu fiz ali da mesa radiônica e tal, mesmo assim eu vou continuar aqui porque a gente não deve desistir de nada nesse mundo que a gente queira, sabe? Então, vamos continuar aqui com as mensagens e vou organizar melhor numa próxima para fazer esta promoção quando os vídeos já estiverem praticamente gravados. E aí fica melhor, a gente evita questões de imprevistos, né? Vamos lá. Tudo que já realizamos no passado ou em outras existências está registrado em nossa alma. Isso é levado em conta quando no plano astral superior, junto aos amparadores espirituais, combinamos como será a nossa próxima vida. Então aqui a gente está falando de questões kármicas e dharmas também, é claro. A gente não veio aqui só para sofrer, a gente tem aqui os nossos pagamentos, nossas dívidas, sim, que muitas vezes as situações difíceis que aparecem na nossa vida é para a gente realmente estar trabalhando ali algum aspecto importante que nós não trabalhamos ou a gente acabou criando algum problema muito grande na vida de outra pessoa. Às vezes a gente tem culpas, muitas culpas acumuladas de vidas passadas que a gente nem sabe, mas que está no nosso registro e inconscientemente nós acessamos, nós nos punimos. Então aqui fala de várias coisas. A questão kármica existe, né? É algo que eu pude verificar. Eu vou dizer para vocês assim, já acessei em mesas radiônicas, apometrias, regressões e 2 ocasiões onde eu tive ali, que era um atendimento diferente, conexão com pretos velhos, e ali eu tive, não era atendimento de terreiro, né? Era um atendimento mais individualizado, onde ali eu tive condições de sentar com 2 pretos velhos 2 vezes e ter acesso a vidas passadas para entender, para compreender o porquê de certas coisas, de certos sofrimentos. Só que quando eu tive acesso a essas questões, eu não sabia muito bem como resolver, naquela época não tinha acesso a nada dessas questões, nem sabia de constelação familiar, não sabia de nada. Então, nós vamos fazendo o quê? Vamos seguindo a vida, né? Buscando ser o melhor possível. Só que alguns padrões, às vezes, começam ali a se repetir. Demasiadamente em relacionamentos, porque a gente tem as questões dos padrões familiares, né? Que nada contra quem trabalha só o padrão familiar. Mas esse padrão familiar, ele está intimamente ligado ao que a gente tem que viver por conta do que a gente escolheu vir transmutar. Então, eu entendo que a gente precisa, tem de constelador, a gente já é muita coisa a gente tratar dos padrões familiares, nossos problemas atuais. Imagina de vidas passadas. Entendo, mas eu gosto muito de ir lá na origem, ó, cortar. Se você tiver acesso, tiver essa possibilidade de cortar, sabe? Se você não tem acesso, você pode intencionar no Ho'oponopono, que é algo gratuito para toda e qualquer pessoa, para ir curando o feminino e o masculino em você. E também você pode fazer um Ho'oponopono específico para transmutar vidas passadas. Porque você não sabe exatamente, não tem como a gente acessar tudo. E olha que teve um preto velho ali que me falou de várias vidas, né? E eu pude perceber o quanto é dinâmico. Em uma vida eu posso ser uma coisa, tem gente que acha que a gente é mais ou menos a mesma coisa em todas as vidas, e na verdade não. Na verdade tem gente que pode ser um carequinha, pode ser bruxa em várias vidas, daqui um pouco é alguém que julgou muito os padres, e aí a igreja católica ia se torna padre. Eu, por exemplo, tive ali algumas situações onde eu fui sacerdotisa, mais uma linha esotérica, em outras ocasiões teve uma ocasião de eu fui padre, por exemplo, e eu era homem, fui mulher, fui homem, a gente é assim em várias vidas. Então nós estamos aqui para viver uma experiência. Foi muito estudo profundo de mim mesma para chegar até aqui, e não só comigo, com entidades, com lugares de respeito, certo? Então nós temos aí questões para resolver. Nós não precisamos negar e fingir que isso não existe.
nós precisamos encontrar uma forma de transmutar, mesmo que seja lentamente. A partir do momento que eu faço uma oração, que eu vejo que eu estou ali repetindo um padrão. É um padrão familiar? É, mas muitas vezes tem fundo lá, em vidas passadas. Normalmente tem. Então, você vai intencionar o auto-perdão, o perdão em relação a pessoas para se transmutar. Isso é muito importante e é algo que eu venho trabalhando na minha mesa radiônica, tá? É algo que eu vim trabalhando e inicialmente eu comecei assim para ativar elementos da natureza em si, fazer esse equilíbrio. Iniciei ali com algumas possibilidades aqui terapêuticas que para mim deram muito certo. E trabalhando com essa mesa, eu fui evoluindo para questões de vidas passadas que foram surgindo ali durante a aplicação da mesa, né? Com a intuição e ali houve liberações muito interessantes, muito importantes. Então é a partir dali que eu comecei a trazer de novo isso para minha vida. Eu trabalhei desde 2010 em centro espírita, trabalhando com desobsessão na mesa branca. Depois eu fiquei um tempo ali casada em outro lugar, ali me afastei desse caminho e depois que eu me divorciei, acabei retornando para o meu caminho espiritual, né? Mas não necessariamente em religiões. Fui em busca ali e fui adequando, entendendo o meu caminho. E aí eu retomei esse caminho então, e eu vejo que isso aqui é muito importante, tá? Você estar observando sim que tudo que se repete tem algo querendo te mostrar isso, né? Seja uma dor também dessa vida, porque nós também temos questões que nós passamos nessa vida que começam em algum lugar, começou um karma, né? Iniciou em algum lugar. Então a gente tem que buscar e transmutar. Às vezes eu não tenho condições nem financeiras e nem psíquicas para aguentar ver talvez o que eu vi numa vida passada. Então daí esse tipo de terapia não é para você. Então nem sempre todos esses tipos de terapias vão ser para nós. Por exemplo, uma mesa radiônica, trazer uma consciência é melhor do que ver. Tem gente que não aguenta, tá? Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. É hora da retomada. Ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele. Tá? Então essa aqui é uma mensagem muito importante, porque tem várias formas, né, de a gente acabar entregando o nosso poder, seja sem querer, seja a gente entregando de fato, ó, me conduza aí, me guie, como vamos dizer, você se tornando dependente de alguém, alguém ditando as regras do que você tem que fazer quando você já é adulta, a não ser que você seja realmente alguém dependente. Mas mesmo assim, se você está dependente, a gente não tem como falar que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que é dependente, muito pelo contrário. Porque algumas vezes nós passamos dificuldades muito sérias na vida, mesmo que causados por outras pessoas, também nós entregamos ali de alguma forma, nós deixamos isso acontecer. Quando é que a gente resgata o nosso poder? Eu estou vendo que alguém, a gente pode falar de qualquer forma, a gente pode citar vários exemplos, tá? Um deles é magia. Eu estou sentindo no meu campo que tem alguém ali me sabotando o meu trabalho, querendo me fazer parar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me reconstituir e eu não vou parar. E eu vou matar quem foi, no bom sentido, né? No cansaço, até parar. Ou até a sua própria espiritualidade, né? Porque quando as pessoas mexem com você, mexem também com aqueles que te guiam, te orientam, até mexerem de tal forma que essa pessoa é que vai ser paralisada, certo? Então as pessoas brincam com aquilo que é muito sério. Nós não andamos sozinhos, nenhum de nós, né? Nós todos temos os nossos guardiões, nós todos temos os nossos anjos da guarda. E os nossos anjos da guarda muitas vezes não são os docinhos de asinhas e, né, como a gente imagina. Eu entendo que não é assim. Então, eu entendo que, de alguma forma, aqui pode estar te dizendo que você entregou o seu poder para alguém. Que quando você se viu sendo atacada, você não fez. Quando alguém te falou alguma coisa indevida de você no seu trabalho, você não se defendeu. Algumas vezes, se defender tem até um ponto. Agora, se eu tô dentro de um local de trabalho, por exemplo, que a pessoa realmente está conseguindo convencer o meu chefe, você precisa mostrar tudo o que está acontecendo daqui a pouquinho, gravar as conversas
das coisas que estão falando para você, para falar, a gente tem que ser mais esperto hoje em dia. Nós temos que ser mais estratégicos, certo? Se tem magia no meu campo, eu não tô dizendo que você vai lá e vai fazer alguma mal para a pessoa, mas você vai quebrar. Ah, tem magia de novo, você vai quebrar, você vai quebrar. Eu não gosto de intencionar nada de volta. Mas quando é demais, às vezes a própria espiritualidade, você vem tirando tarô, olha, existe aqui que uma autorização, às vezes, da própria mentoria espiritual daquela pessoa, no sentido de que ela está exagerando, atacando quem não deve e está ali, vai tendo suas consequências decorrentes daquilo que anda fazendo. Então, às vezes, o outro tá fazendo, não, às vezes não. Às vezes, simplesmente, o outro está se defendendo e a própria espiritualidade está ali, abrindo o campo do outro para deixar entrar, para ver se a pessoa cai em si, se cai a ficha. Já vi de tudo acontecer, sabe? Muitas coisas acontecer. Que às vezes é só assim que as pessoas abrem os olhos. E eu tive uma experiência muito bonita de liberação, porque justamente quando você tem tendo corriqueiramente ali, aquele problema vai e volta, vai e volta. O que você vai fazer? Investigar, trabalhar em você. Se tiver como realizar esse trabalho com alguém, ótimo. Mas você pode trabalhar em você porque você não tem que ser dependente. Por exemplo, isso aqui, a minha mesa radiônica, é algo que eu trouxe para ajudar, para auxiliar. Por quê? Porque eu estou trabalhando em várias questões e as coisas estão funcionando. Tem uma pessoa, um ser que não me deixa em paz. Qual é a forma de cortar essa pessoa? É magiando, fazendo maldade lá para cortar? Não. É cortar na origem. Qual é a origem que me liga a essa situação, a essa pessoa? O que eu posso ter feito para essa pessoa para chegar a esse ponto? De tanto ataque. De a pessoa, assim, eu já fiz muito Ho'oponopono, não adianta, as pessoas não me deixam em paz. Uma é cortar acesso a você. A outra é buscar entender qual é a origem. Então, às vezes eu não sei, não tem como pagar. Faça o Ho'oponopono, mas não para a pessoa em si. Já intenciona ali uma conversa contigo mesma, né? Com o plano espiritual, se colocando aberta e humilde para entender. Eu fiz algo de errado, provavelmente nem sempre. Às vezes é a pessoa que vem te atacando vidas e vidas, tá? Não é sempre. Mas mesmo assim, liberar o perdão, tá? E buscar pedir o corte deste vínculo energético. Fazer orações, seus votos, seu Ho'oponopono, até que você sentir que liberou esse vínculo energético. Tem outras formas, eu tenho uma amiga que fez um trabalho para mim que é muito interessante, ela tem um outro tipo de limpeza, né? Onde a gente vai rompendo ali cabos energéticos. Tem gente que faz com as velas ali, sem ter uma compreensão, antes tem gente que só corta com a vela. Aquele vínculo volta, aquela pessoa volta a fazer algo de negativo, só isso não funciona. Tem que ter algo a mais ali para trabalhar, trazer uma consciência para a pessoa. É por causa disso e disso daquilo. Quando a gente traz para consciência, a gente cura. Por quê? Aí eu entendo por quê. Então eu vou lá e transmuto isso, corto o vínculo, daí o corte é efetivo, ele é mais concreto. Então a partir do momento que eu corto esse vínculo, essa pessoa pode me magiar, mas esse vínculo, essa perturbação pode até chegar de uma forma mais leve ali, mas não chega da forma como a pessoa gostaria, certo? Então é sempre assim, eu tô descobrindo onde é a fonte, buscar ali e me transmutar. Eu sinto que tem alguma coisa nesse sentido, que ou você está fazendo, tá? Ou você tem que fazer, tá? Você pode também ter feito uma investigação aí para entender os motivos do porquê que você está vivendo certas coisas, abriu o seu registro acástico e encontrou aí um motivo, sabe? Então aí, que foi assim, aí foi na hipnose. Uma situação tratada eu sempre falo sobre esse exemplo aqui, tá? Mas é um dos exemplos que eu gosto de citar porque em 2 semanas houve uma separação, mas foi um relacionamento muito tóxico, muito abusivo. Ela não conseguia sair desse relacionamento de jeito nenhum, com um sentimento de dependência extrema daquela pessoa. Eu quero sair, mas eu não consigo sair. E aí foi cortado lá no trauma da infância, através de regressão, e daí caiu no colo dela uma notícia de uma traição que já vinha acontecendo há muito tempo e ela não sabia.
Então, isso aí às vezes é doloroso, são processos que nós temos que ter entendimento, desprendimento, desapego, para compreender ali que a gente precisa deixar ir. Porque é algo muito nocivo, é aquilo ali que a gente gosta tanto às vezes, né? Aquele doce que faz a gente engordar, que a gente gosta tantas vezes, que faz realmente a gente ter aquele problema, né? Aquela repetição de padrão. Vamos lá. A liderança pode lhe trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo através dos seus aprendizados pessoais. Então, eu posso estar falando aqui com alguém do signo de Escorpião, que trabalha em si mesmo, que buscou trabalhar ou buscou realizar ali cursos, enfim, e que está virando mestre em algo, que busca, pode ser aí que esteja ensinando. E aí também tem um outro desafio. Antes eu era livre. Sabe aquela pessoa que do dia pra noite se transforma em alguém famoso, famosa? Então aí agora eu sou um exemplo para outras pessoas, porque, opa, eu me tornei alguém famoso, famosa, do dia pra noite, como aquela moça lá do avião, não sei se vocês lembram dessa história, que ela disse não para uma criança que queria sentar na janela, mas era por uma razão sem pé nem cabeça, e aí ela ficou famosa do dia pra noite. E talvez alguma coisa aqui eu tô sentindo nesse sentido. Desculpa, minha voz ainda tá. Ainda tô sentindo nesse sentido alguma coisa aqui, tá? E aí, você quer ir no shopping, comprar umas coisinhas ali e ficar, sabe aquele dia que eu não quero fazer nada? Eu não tô afim. E eu só quero ir lá passear no shopping. E aí você já não tem mais aquela paz. Você já não pode mais passear no shopping como você gosta, porque sempre vem alguém falar com você. Então, eu tô sentindo alguém aqui que pode estar se tornando aí um líder espiritual ou um líder em alguma atividade, alguém aí que trata de desenvolvimento pessoal ou que estimula as pessoas a serem melhores de alguma forma. Então, esse desafio vem para você, tá? E às vezes não é muito legal. Eu já vi muita gente falar assim que acaba ficando em depressão. Tem um lado no início tudo maravilhoso, né? Depois a pessoa cansa, né? Não foi a Ana Paula Rose, que acho que ela foi para um sítio, né? Para viver lá, porque não queria mais, eu acho, aqueles holofotes dela. Simplesmente pode ter cansado, né? Tem tanta gente que, supõe isso, supõe aquilo, mas ela não é ela que vai falar, né? Aliás, só ela que pode falar sobre isso, né? Aqui deu de cartas. Eu vou tirar o tarô de Waite aqui, pra gente desenvolver um pouco mais. Signo de Escorpião. E é isso. Vai ficar famoso aí, signo de Escorpião? Uau! Depois eu quero ver, depois me conta aqui nos comentários quem é você. Bom, é sempre muito profundo, né? Quando é escorpião, não que os outros não sejam, mas escorpiano, assim, é aquela coisa que vem do fundo da alma, né? Lá das sombras, onde o escorpião mergulha para encontrar ali os motivos da sua vida, né? É como se, eu tô sentindo aqui uma coisa, é como se você cansasse. Pô, eu não quero mais viver isso aí. Não quero mais ser isso que eu sou hoje. Eu não consigo sair daqui. Parece que eu tô presa. Tô sentindo uma coisa assim, uma revolta. Eu tô me sentindo presa a esse lugar, a esse estado, a esse corpo, a essa pessoa. E eu não quero mais estar assim como eu estou hoje. Hoje eu vou terminar com isso. Eu vou buscar encontrar aonde é que está esta agulha no palheiro. E você pode ter encontrado, porque a aqui já tá me falando de alguém que vira líder. E provavelmente você transmutou algo. Então, no passado, você pode ter trazido perdas para as pessoas. Você pode, inclusive, já ter sido um líder em algumas de suas vidas. As pessoas, como é normal, né? Tem gente que faz regressão e acha que foi líder, que foi rei, que foi rainha. Quantos reinos, quantos povoados ali havia, onde havia os governantes, né? Daqueles povoados no mundo todo. Então, em tantas épocas. Então, sim, você pode ter sido ali, às vezes nem é necessariamente dessa dimensão. Também tem isso, sabia?
sabe? Então aqui você pode ter sido alguém que trouxe já perdas para as pessoas, né? Até me fala de batalhas mesmo aqui na carta. Batalhas espirituais, batalhas energéticas, batalhas em campo de batalha mesmo. Você pode ter trazido esta situação para pessoas e aí você teve que trabalhar profundamente em você para se desenvolver, para realcançar ali seu posto de liderança. E a espiritualidade usando você para se transmutar, porque se você que fez o que fez, e aqui eu não é para você se culpar, eu só tô dando um exemplo. Se você fez o que fez e você hoje está se transmutando e se transformando em alguém melhor, qualquer um pode, certo? Então você vai trabalhar em você, você vai se desenvolver, vai passar por todos os desafios, por muitas pessoas querendo te trazer perdas, você provavelmente já teve perdas. Você vai se resgatar, você vai, porque realmente a gente busca ajuda e às vezes com base nessa ajuda, o que acontece comigo muitas vezes nos meus processos terapêuticos é desabo um monte de informação, vários downloads de saber como resolver. Para quê? Para que eu chegasse aqui num trabalho, né? Onde não é simplesmente a mesa radiônica, não são simplesmente os símbolos em si, mas aquele significado que eu dou para isso e a energia que nós colocamos. Quem vai muitas vezes conseguir ter a firmeza para trabalhar com isso, até mesmo com desobsessão, é alguém que com esse espírito de liderança, com esse espírito de comando para dizer para aquele espírito que ele não pode mais estar aqui. Tô dando um exemplo aqui, tá? No caso de liderança espiritual. Que ele não pode estar aqui. Que esse espírito precisa ir embora. Às vezes, conversando, a gente de desobsessão conversa, às vezes, com esse espírito, trazendo entendimento, trazendo amor. Algumas vezes, somente chamando ali, pelo tribunal kármico, você, com a força de liderança que você tem, de comando, determinar que esse espírito saia. Porque sim, nós podemos determinar que esses espíritos saiam de perto de nós, saiam da nossa casa. Nós podemos decretar que dentro do meu corpo, na minha mente, no meu espírito, na minha casa, só entra quem eu autorizo, tá? Então, todo mundo pode fazer isso. Mas, às vezes, você faz e encontra alguns desafios, precisa de ajuda, tá? Então, aqui resgate o seu poder pessoal. Aqui tá falando para resgatar, mas eu sinto que você já resgatou isso. Você resgatou, ele é seu, faz parte de você. E é esse poder pessoal que te faz recomeçar de novo, independentemente da perda que você tenha tido. Você sabe que você vai se levantar, você sabe que vai se reerguer e recomeçar a qualquer momento, a todo momento, sempre que precisar. Você recomeçará a sua vida, signo de Escorpião. Estou falando com alguém muito firme aqui. Nossa, eu falei o tempo todo de líder espiritual, aqui na carta que é de liderança, tá? Me veio o Papa. Pai de santo, mãe de santa, padre, mãe de santo. Olha só o que eu falei, desculpa, gente, né? Corrigindo ali, mãe de santo, tá? Mas vocês entenderam. Mãe de santo. Alguém aí do plano espiritual, tá? Que parece que vive no plano espiritual e às vezes precisa colocar os seus pés no chão para entender que tá na terra, tá? Uau, mais ou menos isso aqui. Vamos ver o que mais. Eu achei que ia ser uma leitura banal, mas não. Então aí, signo de Escorpião, tô falando com alguém que já é mestre nesses lances aqui que eu estudo, sabe? Estudo ali para desenvolver, para ajudar as pessoas, para trabalhar em mim. E o mais interessante é que eu também, trabalhando nos outros, me curo. E isso é com todos nós, sabe? Se aquele colega de trabalho que encontra com você e começa a te invejar, na verdade ele está vendo um espelho daquilo que ele entende que ele não tem dentro dele, e que muitas vezes ele tem. Então, ele fica com raiva, fica com inveja, tem um sentimento de falta, por sua vez, pelo sentimento de inveja, é porque tem falta dentro de si, né? Então, essa pessoa, ao invés de buscar entender os motivos e tal, vive no inconsciente, sem entender, e faz ali.
inveja, magia, sabota e não sei o que, e aí se suja espiritualmente com isso, né? Sem tentar entender por que é que eu estou fazendo isso. Às vezes a pessoa tem tanto ou mais condições do que você, mas alguma coisa faz, e os curadores são exatamente assim. Os médios, né, que vêm para trabalhar com cura, é muito comum isso de espelhar no outro a sombra dele. E aí ele precisa, essa pessoa, ao invés de se dar conta, acaba atacando aquela pessoa que trabalha com isso. É sério, gente. Porque não suporta, né, se ver no espelho. É isso mesmo, tá? Não que você seja ruim, mas você espelha algo nele. Mostra a sombra. A gente trabalha com este Pombagira exatamente assim. Hecate vem nos trazer muito isso também. O nosso interior. O que tá de errado? O que tá lá no fundo do poço, no fundo do mar? Que eu não quero ver, que eu estou negando. E aí, para acessar isso, às vezes, você tem que ter realmente muita estratégia para não cair no abismo, sabe? Quando você trabalha sozinho, às vezes precisa de ajuda. Então, o que mais aqui? Guia. Ó, você, inclusive, aqui quando vem nessa parte que me fala bastante das vidas passadas aqui, que você pode ter sido um guia, inclusive para as pessoas respeitavam você. Um guia, inclusive, eu tô falando aqui de alguém que era ou um mentor espiritual, ou um governante de algum povoado, enfim, era um governante, era um líder. Né? Chefiava ali uma guerrilha, alguma coisa do tipo. E acabou que levou pessoas a perdas, né? Então é exatamente isso aqui, que só tá confirmando. Aqui é uma sinceridade, ó, eu tô sendo sincera comigo. Ok, eu errei. Eu vou parar de negar isso. Eu vou parar de achar que os outros estão me atacando só porque eu sou maravilhosa e eu sou coitadinha e os outros que são ruins. Tem alguma coisa aqui, né? Tem um motivo para isso estar acontecendo. Nem sempre é o que eu falei. Você não pode levar tudo a ponto de faca. Às vezes realmente você é atacado várias vidas. Teve várias vidas que eu que fui atacada, fui perseguida, né? E inclusive por fazer coisas do tipo que eu tô fazendo aqui hoje. Né? Então, algumas coisas se repetem, né? A gente não entende por quê. Às vezes a gente tem aquela dor daquela situação, tá? O que mais? Mensagem importante. Então, eu entendo que você aí é um mensageiro divino de Deus. Você é alguém que tem as mensagens para trazer para as pessoas que nem sempre elas querem ouvir, nem sempre querem ver, mas elas estão aí para serem ouvidas, para os vídeos para serem assistidos. Não sei se você trabalha com a internet ou não, ou se você vai numa igreja e prega, pode ser um pastor, uma pastora, pode ser várias coisas aqui, tá? Vou tirar mais uma aqui, por favor, a última. Intuição, é alguém que trabalha aqui com intuição, pode ser até um tarólogo, uma taróloga também, tá? Então aqui você adquiriu uma sabedoria muito grande com base em perdas, com base em entendimento que, opa, aquela criatura que muito me fez mal, na verdade está me trazendo uma mensagem. O que ela quer me trazer? Entende? E eu preciso ficar aceitando isso? Não, quando eu libero, essa pessoa deixa de ter poder sobre mim. Às vezes, no externo, as pessoas não vão parar. Você precisa fechar a porta. Ah, mas tem coisas, às vezes eu não consigo fechar a porta em determinadas situações. Às vezes não. Às vezes você tem que dar limites, né? Se necessário. Fazer a pessoa parar de qualquer forma, nem que seja com uma medida protetiva. Se for o caso aí, né? Ou não responder mais as mensagens, bloquear as pessoas, não dar atenção a isso. Cortar, porque de alguma forma essa pessoa pode ser retirada do seu caminho. Vamos ver aqui para concluir o oráculo da lua. Vamos lá, faz dias que eu não pego esse aqui. A gente vai concluir a sua mensagem, então. Signo de Escorpião, muito espiritual, líder aí. Me conta aí nos comentários quem é você. Quem é que tem todo este poder aí. Quem trata de mensagens que realmente sente que vem de algo superior.
é a sua situação. Você está muito perto de alcançar o seu objetivo. Não pare. É como eu, assim, tive muitos problemas na garganta. Não deu para fazer o que eu queria. Eu vou desistir? Eu posso até chegar como retardatária, não tem problema. Mas eu vou chegar, entende? Confiança. É isso que a minha espiritualidade, poxa, não deu certo e tal, fiquei sem voz. Tudo bem, continua. Agora a sua voz voltou, né? Vamos lá, entendeu? Então é isso aí. Não dê motivos. Ó, um clímax intenso se aproxima. Lua cheia em Áries. Emoções em alta aí, tá? Pra você. O que a gente tá falando? Não deixe o orgulho atrapalhar. Então, vou tirar mais uma para entender aqui. Você é bom o suficiente. Opa, vai chegar alguma oportunidade para você liderar. Você vai pode ficar eufórico aí, eufórica, tá? Orgulho, necessariamente, deixa eu tirar mais uma aqui pro orgulho, peraí. Mostra ao mundo o seu verdadeiro eu. Não é necessariamente orgulho, agora eu tô entendendo. Lua cheia em Leão. Leão mostra o que é a sua juba, né? Brilha, aí se mostra quem verdadeiramente é, que é o rei da floresta, é aquele que manda, é aquele que é o líder. Saiu bem aqui nessa posição do Papa, é aquele que é o líder. E às vezes, você pode ter sido até criado nessa vida, como foi alguém que já feriu outras pessoas, como alguém para ser humilde, não posso ser líder, não sou bom o suficiente, não sou grande o suficiente. E aí, aqui solta a sua juba, mostra para todo mundo que quem manda é você, mas não no sentido como era antigamente, ali trazendo pedras para as pessoas, mas no sentido de que você tem sim o dom da palavra, vai vir o outro, vai rir, vai jogar pedra em você. Isso é motivo para você parar? De jeito nenhum. Eu sou o leão, mas embora você seja escorpião, mas aqui está falando para você se mostrar, ok? Se mostre quem você realmente é. Você pode ter até medo de ser essa pessoa aqui, se transformar nisso de novo. Você não precisa se transformar nisso. Então, e aí? Você encontra dentro disso, se tá havendo aí algum problema, alguma situação aí de sabotagem, alguém que possa aí estar incomodando você, tirando o seu poder, isso se resolve. Quando entendem que nada podem contra você. É isso aqui que eu tô sentindo. Tá bem, escorpião? Fico por aqui então, espero ter te ajudado e estou à disposição. Vou deixar na descrição do vídeo como você pode ter acesso a essa promoção. Dessa vez não deu para fazer da melhor forma possível, mas como as pessoas não estão entendendo no vídeo que teve mais visualizações ali, só 2 pessoas que realmente deixaram comentário, que foi o que eu pedi ali, para participar, para ganhar a mesa radiônica no dia 1º de agosto. Então, eu vou dizer para você que você pode tentar participar, deixar ali o segundo vídeo, daqui a pouco até fechar 5, eu tinha deixado ali um número de 5 mesas para fazer, tá? Então, eu me disponho a 5. Pelo menos dessa vez. Então, como não fechou o número ali, naquele vídeo que teve mais visualizações, então, você pode ir deixando, né? Aqui também recado e um recadinho aqui pra mim, uma ajuda pra impulsionar meu canal. E aí, eu chamo você ali pela mensagem, pelo comentário. Tá bem, signo escorpião? Até mais. Tchau, tchau.